Graça e paz de Cristo. Graça e paz de Cristo. Boa tarde, boa noite. Graça e paz. Boa tarde, boa noite. Graça, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Graça e paz. Boa tarde, boa noite. Graça, tudo bem? Tudo bem. Tarde. Boa noite, quero cumprimentá-lo com a graça, com a paz e o bem da parte de Jesus de Nazaré. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos juntos através desta live, através desse momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje é o nosso segundo vídeo da nossa série de estudos, do nosso curso de maturidade espiritual, maturidade cristã, maturidade de relacionamento com o Mestre Jesus. O meu desejo é que você aproveite cada uma dessas 13 aulas. Hoje nós já estamos na nossa segunda aula e vamos conversar um pouco sobre o relacionamento do discípulo de Jesus com o estudo da Palavra de Deus. Como relacionar-se com Jesus está profundamente relacionado com mergulharmos no texto bíblico. E fato é que não é tão simples quanto a gente às vezes acredita. Não, pelo menos, na forma como a cultura tradicional atual está nos conduzindo. Acreditamos que se relacionar com Jesus é somente vivenciado por aquelas experiências dominicais. Domingo de manhã, domingo à noite. E verdade que não é. Tem muito mais coisas que Deus quer descer, mergulhar dentro do nosso coração. E eu e você precisamos nos permitir, nós precisamos mergulhar, nós precisamos nos esforçar. Isso tem a ver com a nossa volição, com a nossa entrega de desejar conhecer mais a pessoa de Jesus, tá bom? Então, você está convidado, você ainda que não tem a apostila, tenho duas opções para você. Primeira opção, você pode entrar no link deste vídeo, desta live, vou deixar lá em cima um link no Google Drive, você vai abrir e vai baixar a apostila. Bem como ainda tem um outro link que você pode entrar num chat, num grupo, no WhatsApp, é um grupo mudo, tá bom? E lá dentro você pode também me solicitar, né? Você vai ver o meu contato, de outras pessoas também, mas você vai ver o meu contato, Pastor Fabrício. Vai ser um prazerão também deixar com você essa apostila. Ou você vem presencialmente à Primeira Igreja Batista aqui em Carmo, no domingo pela manhã. Nós teremos aqui também de 9 a 11 da manhã o nosso momento de estudo. E você pode pegar a apostila presencialmente conosco, tá bom?
as aulas de maturidade cristã é somente por aqui, né, nestes vídeos, nos quais você já está acompanhando hoje o segundo. Ao término dessas aulas, você receberá um certificado, você que está nos acompanhando nesse segundo vídeo, você que está estudando a tua apostila. Essa semana nós teremos mais de um vídeo e ainda iremos também colher o nome das inscrições para sortearmos um comentário bíblico que eu quero dividir, quero presentear a você, tá bom? Eu quero te convidar para a gente orar e falar um pouquinho com a pessoa de Jesus, convidando Ele para que possa nos instruir nessa noite através desse momento. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de entender, Pai, da nossa necessidade de crescer. A Tua palavra, Pai, nos ensina que o Espírito Santo do Senhor é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Toda necessidade de purificação, de santificação e de transformação que possa existir dentro de nós, ela nasce no Senhor, Pai. Ela nasce no teu coração. E eu sei muito bem, Pai, que eu só consigo conhecer esta verdade quando eu mergulho na tua palavra. A verdade é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. O Senhor já tinha nos ensinado isso no livro de João, Pai, e nós precisamos nos lembrar disso. Às vezes deixamos de crescer, Pai. Às vezes deixamos de dar frutos. Às vezes, Senhor, deixamos de falar de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor, porque a gente ainda não te experimentou de fato, Pai. Por isso, a minha oração é que todos estes que estejam comigo nesse momento orando possam desejar conhecê-lo ainda mais, Pai. Possam olhar para a tua palavra com um desejo sedento de estudá-la, de ler, de mergulhar no texto sagrado e pedir ajuda, Pai, quando a gente não conseguir sozinhos lutar contra tantas coisas que têm tentado nos tirar de perto da tua palavra, Pai. Tenha misericórdia de nós. Ilumine, Senhor, a nossa mente através do teu Espírito Santo, para que os textos que um dia foram inspirados a homens e mulheres no passado possam hoje fazer morada dentro do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém e amém. Povo, você está vendo aí nessa telinha aqui do lado uma frase que eu tenho repetido inúmeras vezes. Não sei quem é o autor, ainda é para mim um desconhecido, porém, ela é algo que eu sempre tenho repetido nas minhas palavras com vocês, nos sermões que ao longo da vida a gente tem dividido. Sempre olhe para o texto desconfiado que tem alguma coisa que a gente ainda não percebeu. Todas as vezes que eu e você olharmos para o texto bíblico, olhe com calma, mergulhe no texto, olhe o contexto, leia mais de uma vez, peça a Deus discernimento, olhe páginas anteriores, olhe páginas posteriores, tente encontrar naquele texto bíblico onde Deus está conversando, falando com você. Ensinamentos assim, de forma muito prática, que eu quero dividir com você. Hoje, como pastor, existem textos bíblicos que já li inúmeras vezes, que preguei inúmeras vezes, mas ainda, sempre quando me predisponho a estudar aquele texto, a deixar Deus falar comigo, eu ainda consigo tirar lições diferentes. Eu vou falar um texto tradicional, é o texto ainda da Santa Ceia do Senhor. Paulo falando aos Coríntios, naquele texto, para mim, em várias vezes, não tem só uma conotação de ensinar uma igreja na hora da celebração da ceia. Não. Para mim, muitas vezes, aquele texto fala da minha necessidade de santificação na minha vida. Todo dia desejar crescer um pouco mais, porque todo dia aquele texto me lembra que Jesus Cristo morreu por mim na cruz. E a lembrança, a memória deste ato é um ato de glorificar a Deus.
vinho, pão, carne, sangue, não são só símbolos, é algo real para nós. E para que você entenda convicções, para que você tenha essas mesmas convicções, você precisa mergulhar na palavra de Deus. Quando você olha um exemplo para esse próprio texto da ceia do Senhor, você consegue, numa leitura muito simples, superficial, tirar algumas conclusões. Um exemplo. Primeira conclusão: o sangue e a carne, o corpo despedaçado, o corpo partido de Jesus e o sangue derramado no madeiro. Essa é a primeira conclusão que nós tiramos num primeiro momento. Ok? Óbvio. Agora, quando eu e você começamos a ler a Bíblia num todo, você já olha para esse texto de uma forma diferente. Eu vou citar exemplos. Quando eu e você olhamos da libertação, lá naquele texto, ainda no livro de Gênesis, sobre a libertação, no Êxodo, do povo egípcio, do povo judeu, hebreu, no contexto aquele ainda, Deus estava libertando o povo hebreu para fugir da mão dos egípcios para atravessar o Mar Vermelho. Quando você lembra dessa época, lembra desse texto, lembra desse contexto, eu quero que você lembre de alguns detalhes. Lembra que Deus pede que coloquem sangue do cordeiro, de um cordeiro, nos umbrais das portas? Lembra que o texto ensina que o anjo da morte pulou as casas que tinham sangue nas portas? Aí você para pensar comigo, com a sua mente e o teu coração. Poxa, pastor, Jesus, há muito tempo então, já vinha nos mostrando que era necessário que o sangue fosse derramado para que os nossos pecados fossem perdoados e que aquilo que a gente merecia, que era a morte, era o povo hebreu, poderia nos libertar e nos salvar? Sim. Um texto que mais tarde nos mostra isso é o próprio texto da meretriz ou mulher da vida, ou melhor, como alguns, de forma muito coloquial a gente se refere, uma prostituta dita como Raabe. Você olha ela pegando um pano vermelho ou da cor de escarlate e lançando pela janela, tentando no ato ali de salvação, correr para as promessas de Deus para a vida dela. Pastor, então quando eu olho para a Bíblia com um olhar mais cuidadoso, eu posso crescer mais? Sim. Fica tão belo o texto quando a gente olha ainda no contexto neotestamentário, ou seja, lá no Novo Testamento, e aí você percebe no livro de Apocalipse, quando a Bíblia nos ensina que o Cordeiro de Deus foi preparado antes da fundação do mundo. A gente percebe que já estava preparado antes mesmo de nós sermos surpreendidos pelo pecado. Ora, a gente talvez tire algumas lições aí, que Jesus jamais é pego de surpresa. Jesus não pode ser surpreendido, porque o Mestre sabe de tudo o que há para se saber. Esse é um primeiro momento que eu quero que você entenda nessa aula de hoje, nossa segunda aula, da lição ainda número 1. Olhe para o texto desconfiado, que tem coisas que ainda você não percebeu de forma completa, ok? Esse é o primeiro detalhe. Então, abre a sua apostila, vai comigo lá na lição de número 1, e eu quero que você olhe nosso assunto de hoje, ainda usando um texto bíblico para a gente degustar um pouquinho do que Deus quer dividir com a gente, ok? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o discípulo de Jesus e o ensino da Bíblia. Qual é a relação, pastor, do discípulo de Jesus com a Bíblia Sagrada? Bom, são muitas implicações e são muitos os eixos que a gente pode abordar. Mas de forma muito simples e prática, eu quero te dar uma ferramenta, uma forma de você estudar a Bíblia. Eu não quero que você use uma amuleta espiritual. Eu não quero que você fique com uma bengala espiritual, acreditando que você precisa se apoiar uns outros para crescer na fé.
A Bíblia nos dá muitos incentivos para a gente experimentar a pessoa de Jesus, para a gente mergulhar, para a gente se entregar e para a gente viver o que Jesus quer para a gente. A Bíblia Sagrada, grava isso, ela é suficiente. Ela é essencial na vida do cristão. Não há mais nada que nós precisamos para nos sentir aliviados, perdoados, transformados, buscar santificação. Está tudo contido ali. Mas às vezes a gente, por conta da rotina, a gente trabalha muito, eu sei, e é bom, precisamos. A gente estuda muito, é bom, precisamos. Futuro da nossa família depende disso. Não tiro a razão de nenhum de nós. Agora, existe um equilíbrio que a gente precisa encontrar entre trabalho, entre estudo, entre os nossos afazeres e os nossos momentos de lazer. A gente não pode cair numa zona de conforto e permitir que a nossa vida espiritual se torne um fracasso. É um exercício que eu quero que você faça na sua vida. Olhe para essa apostila de número 1 e perceba que há uma ferramenta ali que nós vamos chamar, assim como vou dividir com você daqui a pouco, um texto, né, um livro de La Haya, uma forma de você estudar a Bíblia, ok? Usando um livro como base, lhe dando uma ferramenta simples para que você olhe para a Bíblia e busque estudá-la de uma forma mais específica, tá bom? Salmo 119, verso 18, diz assim: abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Perceba, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Às vezes eu percebo que a gente caminha quase que com os olhos vedados. A gente caminha como que com escamas nos olhos. Assim como o apóstolo Paulo já tinha nos ensinado, a gente precisa orar ao Senhor para que tire as escamas dos nossos olhos. Para que Deus tire tudo aquilo da nossa vida que nos impede de viver de forma mais intensa, mais genuína, mais eficaz a vontade de Jesus para nós. Precisamos orar pedindo a Deus que nos ilumine através do Espírito Santo e coloque uma chama dentro de nós para viver aquilo que Ele quer que os discípulos de Jesus de Nazaré vivam. Se você acredita que é cristão, ou se você ainda deseja aceitar a Cristo, está nos acompanhando, mas ainda não se entregou, entenda uma coisa, meu amigo e meu irmão. A única coisa que nos define sobre aquilo que a gente acredita ser é a nossa forma de viver. Define que somos cristãos ou não é as marcas daquele que a gente diz seguir. Temos o bom perfume de Cristo, temos em nós as marcas de Cristo, os nossos sonhos são os sonhos de Cristo, as nossas prioridades são as prioridades de Cristo. Ou sim ou não. É isso que eu quero que a gente entenda. De forma muito simples, a gente precisa nos dedicar a isso. Bom, pastor, qual é o objetivo que a gente precisa ter quando a gente estuda esta lição? Aonde que eu posso chegar estudando desta forma? Bom, primeiro, a gente deseja que você adquira conhecimentos práticos acerca da palavra de Deus. Não apenas conhecer a fé de uma forma superficial. Não. A gente deseja que você mergulhe o mais profundo que Jesus pode te levar. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, que a gente estude de uma forma organizada a palavra de Deus, de uma forma mais sistemática, e que a gente consiga estudar sozinho, ou com a minha família, mas que eu não dependa de outros artifícios. Irmãos, entenda uma coisa. Aquilo que Jesus quer que você faça na sua vida espiritual, ninguém poderá fazer por você. Eu conheço muitas pessoas e muitos amigos que vivem a sua vida espiritual baseado nas experiências daquilo que Deus fez na vida das pessoas, dos seus amigos. Não conseguem carregar dentro de si, colecionar experiências com Deus.
porque não pagam o mesmo preço. Querem viver superficialmente. E aí eu quero te lembrar de uma palavra ainda de John Wesley, há muito tempo atrás, quando disse assim: nós podemos nascer na igreja, viver na igreja, trabalhar na igreja, morrer na igreja e acordar no inferno. Porque não é só essas experiências que nos define como aquele que conhece a Jesus. Por isso, eu desejo que você ultrapasse todas estas experiências e defina na sua vida, separe na sua vida um tempo para meditar. Só isso, pastor? Sim. Um tempo para meditação. Um tempo no seu horário de 24 horas, no qual eu e você conseguimos parar e meditar, ruminar a palavra de Deus. Bom, ainda há um terceiro objetivo que a gente deseja que você tenha ao final desta lição, é que você possa assumir um compromisso de ler a palavra de Deus ao longo de um ano. Ler a Bíblia Sagrada. Eu já disse para vocês em momentos diferentes duas definições. Não é? Primeiro, você pode desejar ler a Bíblia como um todo durante um ano, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros. É muito bom que você adquira conhecimento. É muito bom que a gente lute por ter uma leitura diária com apenas 4 capítulos, 5 capítulos. Se você for um bom leitor, conseguir ler mais, você pode até aumentar para que possa reduzir o tempo. Agora, não é só ler a Bíblia toda, mas também se dedicar a entender os contextos aonde aquele livro foi escrito, porque isso vai te dar ainda um leque maior. Como assim, pastor? Bom, estude a história do povo judeu. É um exemplo. Você pode usar a Bíblia Sagrada de forma sistemática para entender a época dos profetas, a época dos juízes, a época dos reis, a época ainda dos apóstolos, né? A posterior à vinda do Mestre Jesus. Tem como você escolher uma forma de estudar a Bíblia que você entenda isso. Pastor, mas não vai fazer diferença na minha vida entender a história do povo judeu ao longo da Bíblia Sagrada. Bom, tudo é o ponto de vista. Porque se você entender a história do povo judeu e se lembrar que durante toda a história bíblica eles sempre viveram um ciclo. Qual ciclo, pastor? Obediência, desobediência, sofrimento, castigo, arrependimento, restauração. Quando você entender este ciclo, que é um ciclo completo da justiça divina, você vai entender que este mesmo ciclo se aplica a gente. E aí, você vai conseguir aplicar na sua vida, que não importa o quão fundo você possa chegar na sua vida espiritual, ou não importa o quanto alguém na sua família, de amigos, chegou fundo na vida, você sempre vai acreditar que existe uma oportunidade de restauração para aquele. E aí você vai continuar lutando, orando, suplicando, buscando conhecimento a Deus. Por quê? Porque você viu que Deus mudou a história de pessoas. Então você tem conhecimento para acreditar também na transformação de outros. Isso está intimamente ligado à nossa vida devocional. Intimamente. As pessoas hoje não acreditam na transformação dos outros porque não conseguem enxergar na Bíblia a transformação de muitos. Não conseguem olhar para a história de Raabe, uma mulher meretriz, uma mulher da vida, que foi transformada pelo sangue de Jesus. Então, busque experimentar essa experiência de conhecer mais a Deus através da história bíblica, da leitura e da meditação. Bom, quarto objetivo que eu quero que você entenda, que nós precisamos interpretar de uma forma eficaz, honesta, lúcida, a palavra de Deus. A gente precisa aprender a interpretar a Bíblia Sagrada de uma forma como Deus deseja. Não com princípios particulares, não com sentimentos dúbios, não ler a Bíblia de uma forma muito particularizada,
mas que a gente consiga ler a Bíblia de uma forma confrontadora, que nos confronte e ela leve a confrontar a outros. Alguns acreditam que a palavra de Deus, ela se assemelha a um travesseiro bem macio. Não. A Bíblia mesmo nos mostra que ela é comparada a uma espada de 2 gumes. Uma boa espada. Por isso, é muito mais um instrumento de combate e libertação do que de zona de conforto, sono e tranquilidade. A gente precisa pensar nisso, tá bom? E ainda, um quinto objetivo, que a gente possa identificar no texto bíblico que a gente está lendo, a mensagem de Deus para o momento presente. É um objetivo que eu quero com você hoje. Que você entenda que o discípulo de Jesus, ele precisa ler a Bíblia com o objetivo de entender aquele texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e possa aplicá-lo agora, na sua vida e na vida do outro. A gente precisa entender isso. Amém? São objetivos que entendo ser necessário para que você cresça na palavra de Deus. Então, abra a apostila, leia o capítulo 1, e eu quero que você veja aonde Tim LaHaye nos mostra uma demonstração de alguém que foi surpreendido por falta de conhecimento ali, bíblico dentro de uma igreja, e esse alguém teve a sua vida transformada e deixou um legado impecável. Eu coloquei para você no capítulo 1, a nível de introdução, sobre a história de um jovem de 17 anos, que foi convidado por um sapateiro aí na igreja. Esse jovem se converte e ouve o pastor pedindo para abrir a Bíblia no livro de Timóteo. Esse jovem começa a folhear a Bíblia e ele vai lá para o Velho Testamento e não conseguiu entender o texto que o pastor estava pregando. Ele abre o índice, vê o número que aquele texto bíblico estava e consegue abrir a página. Quando ele conseguiu abrir a página, o pastor já tinha acabado de pregar. Bom, aquela frustração, falta de conhecimento, fez com que ele fosse um homem dedicado a estudar mais. Ele queria entender. Ele não se conformou. Pastor, e daí? Eu sempre falo para vocês algumas histórias, e essa é uma bela de uma história. O nome desse jovem era Moody. Moody. Fundou 2 escolas, sendo uma em Massachusetts, outra ainda em Mount Hermon. Além disso, ainda fundou uma editora de livros cristãos e, além disso, ainda um Instituto Bíblico Moody. Ele ainda fundou, com o seu desejo de conhecer a Jesus, um instituto. Resumindo, isso é uma demonstração para nós de que aquilo que a gente precisa é exercitar, buscar, desejar. Minha pergunta seria, aqui no caso é um jovem de 17 anos que se tornou um grande pregador do Evangelho, chamado Moody. E no teu, quem é você? Aonde Deus pode te levar? Pastor, eu sou só uma professora, eu sou só um professor. Você não tem noção de como você pode ser um instrumento aí na sua escola. Não, pastor, eu sou só um profissional de um comércio, a minha vida é essa. Não, Deus quer te usar com pessoas. Deus pode te usar como instrumento. Se dedique. Seja você que tem um chamado de forma mais específica, como um pastor, como um missionário, como um líder de louvor, como um líder dentro de uma igreja, ou você que também é um grande instrumento lá fora. Mas entenda, existe um legado que a gente precisa deixar. E este legado está intimamente com fazer discípulos, com salvar pessoas, com ensinar o Evangelho, com pregar o Evangelho. E a gente não pode se calar. Ok? Como haverão de crer, como que irão crer, se não há quem pregue. Bom, eu quero caminhar com você e quero deixar esse slide com vocês. São 2 formas básicas que a gente tem de estudar a Bíblia. Método indutivo e o método dedutivo. Pastor, o que é isso? O que é o método indutivo e o dedutivo? Resumindo, dedutivo é aquilo que
você adquire de conhecimento que alguém se esforçou para meditar, para adquirir. E pode ser que esse alguém já partiu de um princípio de dedução, já partiu de um princípio de interpretação e dividiu com você. Geralmente é o que acontece quando você senta no domingo na igreja e ouve o seu pastor pregar. Esse é uma forma de estudar a Bíblia de forma dedutiva, porque eu meditei para compartilhar contigo. Pastor, isso é errado? Não. Isso é muito plausível, né? A gente para muitas vezes para ouvir aquilo que outros ensinaram. Agora, existe também a forma indutiva. Indutiva. Pastor, como assim? Que você seja induzido a observar a Bíblia, a interpretar a Bíblia e a aplicar a Bíblia no teu coração. Esse é um método indutivo. Que você seja induzido, impelido pelo Espírito Santo a meditar desta forma na palavra de Deus. Bom, dentro deste contexto eu quero dividir com você alguns ensinamentos. Resumindo, eu quero que você entenda que, primeiro, dentro dessas 3 divisões que eu falei para você, quando a gente fala em estudar a Bíblia de uma forma indutiva, de uma forma que a gente é induzido a ler o texto, como eu falei no começo, ler o texto de uma forma que a gente desconfia, que tem ainda alguns fatores que a gente ainda não percebeu, ok? Pastor, quais são esses fatores que talvez numa leitura muito superficial eu não entendi? Bom, como é que a gente chega nesses fatores? Primeira observação, primeiro ponto, observe tudo que está no texto bíblico. Como assim, pastor? Por que observar? Charles Spurgeon, um pregador puritano, já tinha dito que se a gente não ler no mínimo 50 vezes aquele texto, a gente não é digno de pregá-lo, ou de entendê-lo, ou de aplicá-lo. Ou seja, é lógico que é uma analogia, né? É óbvio que é apenas uma forma de demonstrar que a gente precisa estudar a Bíblia e ler o texto. Pastor, eu quero ler o livro de Salmos, mas hoje eu quero meditar no livro de Salmos, capítulo 23. Bom, leia aquele texto de uma forma tão fluente, tão cuidadosa, que você consiga memorizá-lo, que você consiga meditar em cada termo. Senhor é o nosso supremo pastor. E aí consiga observar que o texto tem divisões. Uma hora o texto está falando de Deus, uma hora o texto está falando da condição do homem. Consiga entender, enxergar essa divisão. É tão simples, pastor? Não, mas é possível. E é isso que Deus quer de você. Pastor, mas eu sou apenas um leigo. Não. Se você deseja crescer na vida espiritual, se você deseja mergulhar no conhecimento com Deus, você precisa mergulhar na Bíblia de uma forma organizada. Ler a Bíblia de uma forma diferente. Se você deseja alcançar voos bem maiores, você precisa se aperfeiçoar nos detalhes. Então, a gente precisa entender que esses 3 pontos, que é a observação, a interpretação e a aplicação, é algo que vai trazer vida para a gente, que vai trazer alegria e proveito e crescimento para a gente. Ok? Pastor, quando a gente fala de observar os fatos, o que na verdade a gente está tentando dizer com isso? Bom, a gente precisa entender o que é fundamental no texto e o que não é. Quando a gente observa esse próprio texto do livro de Salmos, o Senhor é o meu pastor e dele nada me faltará, você precisa entender que a ênfase nesse texto é sobre o atributo de Deus, o cuidado de Deus. É uma forma que o salmista tem de dar uma conotação a Deus como alguém que cuida, que guarda, que zela. Se você não entender que esse é o princípio fundamental desse texto, você vai se perder quando continuar lendo o texto e o texto falar da corça.
E aí você vai querer investigar todos os aspectos daquela corça que anseia por águas. Bom, a ênfase não é a corça, mas a forma como aquela corça, aquele animal, corre atrás da água e precisa da água e está com sede da água. É assim que nós devemos estar com a pessoa de Jesus de Nazaré para nós. Então, percebe como a gente precisa entender o texto, observar o texto? É isso. É assim que a gente vai obter uma melhor compreensão. Não só ler de uma forma superficial. Se nós lermos o texto de uma forma superficial, esse texto passará pela nossa vida como se não fosse a palavra de Deus. E a gente precisa, sobretudo, dessa iluminação do Espírito Santo dentro de nós. Quando você olha para o texto bíblico, ainda dentro dessa observação, né, tentando pegar cada detalhe do texto, pergunte para você mesmo. Anote isso, né? Até aí na sua apostila, dá uma frisada aí com aquela caneta amarela e faça para você algumas perguntas. Bom, pastor, quais são os personagens desse texto? Bom, ali é um texto que fala do Davi, de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus. Ele usa alguns argumentos, ele fala da sede da corça, ele fala do pasto verdejante. E aí a gente começa a colocar as coisas, cada coisa no seu lugar. E aí você começa a olhar para o texto como realmente o salmista olhava quando ele foi escrito. A pergunta que você deveria fazer é essa. Pastor, o que estava na mente do salmista Davi quando ele escreveu esse texto? O que ele estava vivendo? Perguntas. O que aconteceu? Terceira pergunta, aonde que aconteceu esse fato, pastor? Quarto, quando foi? Qual foi a época? Foi na época dos profetas? Foi na época dos pais, como Abraão, Isaac e Jacó? Ué, será que foi na época dos apóstolos? A época dos apóstolos já é o Novo Testamento? Bom, então não foi. Então foi na época da história dos reis. Sim. Quem que foi os grandes reis? Não lembro. Olha, Davi, Salomão, lembra disso? Perdão, Saul, lembra ainda? A ênfase que a Bíblia nos dá entre Davi e Saul, o fato de um ser segundo o coração de Deus e o fato do outro estar mais preocupado com aquilo que as pessoas estavam pensando dele e não o que Deus pensava dele, que era Saul. E aí você começa a fazer um raio-x da história bíblica e se observar. Mas como é que você consegue? Tendo uma leitura da Bíblia num todo, daí a importância da sua leitura anual, sempre, todos os dias estar meditando num texto bíblico, de modo que você sempre esteja tentando ler a Bíblia toda. Não precisa se atropelar e ler de uma forma abrupta. Não, leia com calma. Se você demorar 3 anos para ler a Bíblia, ok. Se demorar 6 meses, glória a Deus. Mas viva a sua vida cristã com cuidado, de uma forma zelosa, de uma forma cuidadosa, porque é assim que você vai trazer para a sua vida grandes frutos, ok? Então esse é o primeiro ponto, né? Observe bem, observe o contexto ali. O texto é um poema, o texto é uma narrativa, ok? Tem diferença. Por que tem diferença? Como é que você vai pegar um poema e vai trazer como se ele fosse uma doutrina? Eu não entendi. Vou dar um exemplo prático. Quando você começar a observar a Bíblia, você vai perceber que a maioria das doutrinas bíblicas que a gente entende como algo de Deus para nós, estão nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo foi um grande instrumento nas mãos de Deus para deixar ensinamentos bíblicos para a forma que a igreja deve viver. Por exemplo, ninguém fala mais de comunhão dentro de uma igreja ou qual é a implicação da falta desta comunhão, como o apóstolo Paulo, usando a igreja de Coríntios como exemplo. Ok? Então, não tem como você olhar para o texto de Davi e tentar tirar dali doutrina para a sua vida congregacional. Ok? Então, são coisas distintas e a gente precisa aprender isso. Tá bom? Segundo detalhe, segunda forma da gente estudar a Bíblia, além de observar
é a interpretação do texto bíblico, ok? Você que está com a apostila aberta, ou ela impressa, você vai ver aí o segundo episódio, que é a interpretação bíblica. Pastor, como é que eu interpreto a Bíblia? É um desafio, né? Sem sombra de dúvida. Alguém já disse na história que todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Então, acaba que no final todos têm razão. Né? Hoje, pela manhã, estava conversando com um membro da nossa igreja e conversávamos sobre algumas possibilidades do retorno de Cristo. Dentro da teologia, existe pelo menos aí 4 formas da gente pensar, né? Como é que será? E aí, se a gente for dedicar tempo para discutir sobre esse assunto, você vai perceber que existe uma infinidade de interpretações, ok? Mas qual é o resumo? Falamos hoje de manhã. Qual é o resumo, pastor? Bom, Jesus voltará, será de forma visível, nos surpreenderá, ok? Ele virá de forma corpórea e ainda nos surpreenderá. A ordem dos fatos será, a forma como isso vai acontecer, será de tal forma que ele derrotará Satanás, de que haverá um momento de sofrimento. Agora, quais são a ordem cronológica desses eventos? Isso não nos compete. Porque existem discussões teológicas acerca deste assunto. E a gente vai perder tempo discutindo sobre isso? Não. Agora, a sua interpretação bíblica deve aumentar a sua fé de uma forma que você vai sim olhar para o texto, perceber que tem detalhes ali que talvez nós não iremos conseguir adquirir, porém, a nossa fé será amadurecida. Porque a gente sabe que mesmo não sabendo o dia que o mestre retornará, mas eu devo estar preparado e tenho convicção de que ele voltará para me buscar. Então, a interpretação bíblica é uma segunda forma que a gente tem de estudar a Bíblia. Agora, a gente precisa fazer algumas admissões aqui, admitir alguns pontos que a gente precisa ter em mente quando ler um texto bíblico. Quais? Bom, a teologia chama de abismos, ok? Abismos. Buracos, tá bom? Quais são os abismos, pastor, que nós devemos ter em mente quando leia um texto bíblico? Primeiro deles. Primeiro, um abismo cultural. Como assim, pastor? Existe um abismo, existe uma lacuna quando o texto foi escrito até os dias de hoje, ok? Quando alguns textos bíblicos foram escritos de uma forma específica. Um exemplo, todas as vezes que Isaías falava de um governo opressor, da desobediência do povo, de consequências que o povo sofreria, não estava se referindo no ano de 2020. Estava se referindo à época dele. Um contexto que Deus usou a vida daquele profeta para ensinar o povo de Israel. Agora, no pleno 2020, vou ler um texto de Isaías e vou interpretá-lo como se fosse uma promessa que Deus está trazendo para nós hoje. É um erro teológico que é promovido, que é realizado pela nossa ciência, um descuido. É óbvio que você conhece inúmeras aberrações que são ensinadas acerca disso. Agora, você precisa cuidar para que a sua interpretação bíblica seja algo saudável, algo de Deus. Então, admita, né? Entenda, existe uma lacuna cultural. Existe todo um abismo que a cultura está diferente. Hoje, nós vivemos ainda um contexto democrático, onde a gente vota, onde a gente tem opinião, ou pelo menos acreditamos nisso, né? Não quero entrar nesse ponto. Mas, quando alguns textos bíblicos foram escritos, não. Viviam momentos onde o contexto político era mais teocrático, onde havia uma ideologia religiosa em cima de decisões. Bom, há diferenças. Existe um momento da história de Israel que não eram juízes que governavam, quase que beirando uma anarquia, onde toda a soberania de uma nação estava pautada na decisão de uma pessoa e as outras pessoas não poderiam questionar. Isso é cultura e a gente precisa admitir quando lê um texto bíblico. Quando você vê as guerras ainda no contexto bíblico,
você pode ficar um pouco preocupado. Pastor, mas como é que poderia existir tantas mortes? Um contexto cultural. Quando você mergulha naquele texto, quando você olha o contexto bíblico, quando aquele texto foi escrito, você vai perceber que havia guerras por territórios. A tua terra é aquela, a minha terra é essa, mas eu quero a tua, você quer a minha, e a gente guerreia. E aí, aquele que vencia seria aquele que estava com Deus do seu lado, e aí havia naquela guerra uma consequência que foi uma consequência de alguém que lá atrás desobedeceu, pecou. E a gente não consegue, numa leitura muito superficial, entender. Vamos dar um exemplo? Quando a gente olha a descendência de Moabe, dos hititas. Quando a gente começa, historicamente, voltar no texto bíblico. Vou dar um exemplo simples, eu já falei sobre isso em sermões. Filho de Abraão com a escrava Agar. Seu filho chamado Ismael, que não é o filho da promessa, foi ali um estopim para uma guerra por território. Porque ele teve o filho fora do casamento, né, entre aspas, e permitiu que a herança fosse também lutada pelo seu filho que ele não reconheceu naquele momento, Ismael. E aí, toda a sua descendência trouxe isso no coração. Hoje a gente vive conflitos étnicos, culturais e religiosos e territoriais na região da Palestina, Israel, os árabes, os judeus. Então, todo esse contexto está em uma interpretação bíblica. Quando a gente olha lá atrás no contexto de Israel, você vai perceber que uma decisão de Abraão, impensada, errada. Pastor, mas o que isso me favorece? Olha, que lindo. Olha como é que lindo. Uma decisão de Abraão, equivocada, porque não confiou nas promessas de Deus, de que ele seria pai de uma grande nação, e duvidou de Deus, porque sua esposa era estéril, fez com que ele desse um jeitinho, e teve um filho com sua escrava, com sua serva. Olha a dor, a consequência. Quer olhar para uma lição maior do que essa? Então, perceba uma forma melhor da gente ler a Bíblia, observando esses fatos, ok? Então, esse é um dos abismos. Existem outros, pastor? Sim, poderia aqui falar do abismo linguístico, né? A língua. O texto não foi escrito no português. Não. O Velho Testamento foi escrito em qual língua, meu amigo? Meu irmão? Você já parou para pensar? Qual língua que foi escrito? Bom, hebraico, ok? Guarda isso no seu coração. Hebraico. Não só ele. O aramaico também, um dialeto, um pequeno momento da história onde o aramaico foi utilizado. E ainda no Novo Testamento, lá na frente, quando a época de Jesus, a época dos apóstolos, para você se localizar, vou falar dessa forma aí, ainda no contexto muito mais da região de Atenas, de Éfeso, aquela região da Ásia Menor, ok? Aquela língua lá era uma língua chamada de grego, ou grego koiné. Essa é a linguagem que o texto do Novo Testamento foi escrito. Pastor, por que isso me importa? Eu amo Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Para você que quer se aprofundar mais, a gente precisa admitir que o texto bíblico foi escrito numa língua e a gente precisa, até certo ponto, se esforçar para entender o que estava por trás daquele texto que hoje a gente está lendo. Pastor, me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. A palavra amor. Quando o texto bíblico no Novo Testamento fala a palavra amor, existem momentos diferentes ali. Por quê, pastor? Porque na língua grega existem 3 palavras para falar sobre amor. Ok? No português é uma só, né? Eu te amo. Mas eu posso falar eu te amo para o meu pai, é uma forma de amor. Eu te amo para Deus, é uma forma de amor. E eu te amo para minha esposa, que é outra forma de amor. Bem diferente, uai? Não é? Consegue admitir? Então, a gente chama um de ágape, o outro de filéu e o outro de amor eros. Daí vem aquela palavra eros, erótico, ok? Ainda, eu amo minha esposa com o amor eros. Algo relacionado a relacionamento. Eu amo a Deus com o amor ágape, ou pelo menos o amor divino comigo é um amor ágape. E eu consigo amar o meu irmão, o meu próximo, ainda com amor filéu, de fraternidade.
sou fraterno, ok? São um exemplo desse abismo. O abismo cultural, linguístico, são dificuldades que a gente tem, mas que não é uma dificuldade, é um desafio, simplesmente como isso, ok? Para a gente caminhar, quero que você leia a sua apostila, tá bom? O terceiro ponto que eu quero aqui terminar é a forma de aplicar o texto bíblico. Pastor, como é que eu aplico o texto bíblico na minha vida? Bom, esse é o terceiro ponto da apostila da lição 1 aí. A gente tem que partir do pressuposto de um pensamento bem simples, único. Se você abriu a Bíblia de manhã para ler, e você admite que quem escreveu ela foi Deus, através da inspiração de homens no decorrer da história, homens e mulheres no decorrer da história, você vai conseguir admitir que tem algo que Deus quer falar contigo naquela manhã, ok? Tem algo que Deus quer dizer. Então, não parta de um princípio mais técnico. Não. Começa ali ainda algo muito devocional, muito prático. Talvez você está muito triste, porque está vivendo algum momento de pressão na sua vida, você está angustiado, e aí você vai meditar no livro de Salmos, e aí, porventura, você esbarrou com o sentimento que Davi tinha quando estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Um exemplo, ok? E aí, aquele mesmo sentimento que Davi tinha e a confiança em Deus pode ser uma resposta de Deus para você. Pastor, mas foi coincidência, eu abri o texto bíblico e sem querer eu caí. Não foi coincidência. Não foi. Quando você começar todos os dias a meditar em um texto bíblico, de uma forma mais sistemática, vamos dar um exemplo. Mês de janeiro, vou ler o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, por exemplo. Okay? Eu quero entender todo aquele contexto ali, pastor, inicial. Eu quero entender o contexto da criação. Eu quero entender o contexto dos rituais de cultos. Eu quero entender o contexto dos pais da igreja. Ok? Se você falar que essa vai ser para você uma meta, e desejar estudar dessa forma, eu não tenho dúvida de que mesmo lendo a história de Israel, Deus vai acalmar teu coração, vai te aconselhar, vai te exortar. Não tenho dúvidas. Porque cada texto fala de uma forma ao nosso coração. Porque quem inspirou aqueles textos foi o Espírito Santo. E quem me ensina para entendê-lo é Jesus Cristo de Nazaré, na pessoa do Espírito Santo também. A gente não pode duvidar disso. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, eu tinha algo no meu coração ainda sobre o meu ministério. E certa vez, lendo um texto no livro de Lucas, simples, muito simples. É um versículo com, no máximo ali, umas 5 palavras. Eu abro para mim depois entender e falar com vocês na próxima. No máximo umas 5 palavras. Mas o texto falou profundamente ao meu coração. Profundamente. Era uma crise minha de pastor como aquele que deve ensinar e aquele que deve fazer. Eu tinha essa crise no meu coração. Até que ponto devo me dedicar a ensiná-lo, mas ao mesmo tempo ainda tenho que fazer. E eu achei que essa crise era minha, até ler que Jesus ensinava e fazia. Ensinava e fazia. Ali parece ser algo simples, mas para mim não. Para mim ali foi uma resposta de Deus para mim, de forma direta. Eu creio que Deus falou comigo, não foi coincidência. É porque eu sei dar a palavra e Deus ministrou ao meu coração. Creia nisso, irmãos. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender quando a gente lê a palavra de Deus. Para aplicar ela no nosso coração. Segundo e terceiro, eu quero aqui já pegar esses 2 ganchos finais. Primeiro, parta do pressuposto que aquele texto, na sua forma de interpretar, você pode estar esbarrando em promessa que Deus já fez. Então, você pode estar vendo cumprir algo que Deus prometeu, ou você pode estar vendo uma promessa que já se cumpriu. Então, aplique esse texto obedecendo essas regras. Aplique esse texto obedecendo o contexto que ele foi escrito. Okay? Não tenha nenhuma desonestidade intelectual de você aplicar um texto, mesmo sabendo que aquela promessa já se cumpriu, acreditando que a gente deve
prometer isso para alguém. Não, eu não consigo encontrar base para isso. Podemos sim tirar de lições a promessa que Deus fez e já se cumpriu. Podemos dar como exemplo a desobediência do povo de Israel. Muitas vezes os profetas disseram: Deus, vou destruir vocês. Eu vou dispersar vocês. Eu vou fazer vocês sofrerem. E esse texto se cumpriu. A história de Israel, você vê que eles ficaram presos 70 anos, foram feitos de escravos, foram levados para a Babilônia. Bom, essa foi uma promessa que Deus fez e cumpriu. Não tem como eu pegar esse texto e aplicar que vamos sofrer 70 anos, conforme a Bíblia ensinou, porque nós desobedecemos a Deus. Não, essa foi uma promessa que já se cumpriu. Ok? Qual é a lição que eu posso tirar desse texto, pastor? Que a desobediência tem consequências desastrosas e ainda ultrapassa gerações. Eu posso hoje fazer o meu neto sofrer. Um exemplo, adquirindo uma doença, talvez sexualmente possível, vamos dizer assim, eu posso, de uma forma, passando de geração para geração, fazer com que a minha família no futuro seja afetada. É um exemplo simples, mas é um exemplo. Eu posso fazer com que a minha filha e o meu neto sofra se hoje eu for displicente com a minha financeira. Posso carregar dores para minha família, não permitir que as minhas filhas tenham um bom estudo, um exemplo, porque eu fui negligente. Então, são formas de a gente observar a Bíblia, tentando interpretá-la de uma forma mais eficaz possível. Eu quero que você entenda isso. Essa é a terceira detalhe, né? O terceiro detalhezinho que a gente precisa ter quando vamos estudar a Bíblia. Observe o texto é o primeiro. Interpretar o texto é o segundo. E ainda aplicar o texto é o terceiro. É uma forma da gente estudar a Bíblia com clareza, com objetividade. Ok? Esse é um dos pontos que eu queria deixar com você. Mas eu não quero terminar aqui esse vídeo sem te mostrar essa página na sua apostila. Olha essa página na sua apostila. Eu deixei um exemplo para você, um exemplo claro de como você deve estudar a Bíblia. Ok? Eu pedi que você abrisse lá no texto, Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 11. Vamos supor que esse fosse um texto que você iria estudar amanhã de manhã. Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 11. E aí existem algumas perguntas que eu coloquei para você, se você olhar nas duas páginas que está aí na sua apostila. Primeira pergunta, depois que você lê o texto, você deve se fazer: qual é a mensagem de Deus para hoje? Quando você leu esse texto. Segunda pergunta, existe algum mandamento ou ordem que eu tenho que obedecer nesse texto? E aí você vai responder. E aqui eu deixei a resposta para você ainda. Ter o mesmo sentimento de humildade que houve em Jesus. Devo considerar as pessoas bem maiores do que eu. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, verso de 1 a 11, especificamente no verso de 5 a 8. Considerar os outros superior a nós. São perguntas que, se você fizer a você vai entender o texto bem mais simples. Terceira pergunta, existe alguma promessa que eu devo confiar? Esse texto, existe alguma promessa aí? Um exemplo, o livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. Existe ali uma promessa que as pessoas não entendem a condição. Vou dar um exemplo. E eis que estareis convosco todos os dias da sua vida. Nós dissemos esse texto de cor. Amamos esse texto, porque ele nos dá segurança no momento de dor, né? Jesus está conosco todos os momentos da nossa vida, até a volta de Jesus. A gente só não lê os versos anteriores. Vamos ler? Mateus capítulo 28, verso 19. Bom, Jesus dizendo, né? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. Aí sim entra a promessa. E eis que estareis convosco todos os dias da sua vida. Se você leu esse texto devagar, 50 vezes, e conseguiu memorizar, como falamos no início, você vai observar que essa promessa está ligada a uma obediência anterior. Qual obediência, pastor? De batizar, de fazer discípulos, de ensinar.
de dar continuidade ao Evangelho, de proclamar a mensagem. Percebe? Isso é uma honestidade intelectual. É você ser muito honesto quando interpreta a Bíblia para si. Então, eu desejo que você viva isso. Desejo do meu coração, né, que você leia a Bíblia de uma forma muito especial, sistemática, cuidadosa, de modo que você possa aproveitá-la como num todo. Ok? Deus te abençoe, lute por isso, viva essas experiências na sua vida e permita que o texto bíblico derrame tudo isso no teu coração. Te espero na semana que vem com o vídeo 2 da nossa aula, da nossa lição de número 2, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a vida de oração. Deus te abençoe, espero do fundo do meu coração que você permita que o seu estudo bíblico daqui para frente seja um pouco mais diferente. Procure livros para te auxiliar, para te ajudar. Vamos sortear o comentário bíblico. Fica ainda conosco no restante dessas aulas. Logo, logo, alguns de vocês vão ser incentivados aí a comprar alguns comentários. Vou dividir alguns livros com vocês que mudaram a minha vida e mudaram a minha forma de olhar para o contexto bíblico. Se você quer crescer na tua fé, que esses vídeos sejam gotas de sabedoria na tua vida. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo.